a base que nós começamos com a metodologia é isso nós temos que saber, okay? Que eu estava assistindo, teve uma pergunta no canal, eu estava assistindo a lição 29 para poder dar essa informação, para dizer, olha lá, na lição 29, e eu falei outra vez. Então, da primeira lição, com certeza até a 30, nós vamos falar disso. Ok, o que é um verbo forte? Vamos começar não com esses dois, que tem, esses três talvez, que tenham mais tempo. Daí vamos começar por aqui. Quem pode me dizer o que é um verbo forte? O que significa verbo forte? Ou quais são as características? Ou quais são os verbos que são fortes? Vamos começar aqui. Eu não sei explicar, mas... Deve saber quando nós terminamos. Não tem problema. Não tem que saber explicar agora, mas quando nós terminarmos, eu espero que vai saber. Você disse, eu não sei explicar mas. Daí eu estava esperando esse mas. Quais são? Can. Por que can é verbo auxiliar? É verbo forte. Verbos. Good. Porque verbos auxiliares são fortes. E só tem mais um que em si não é verbo auxiliar, mas serve como verbo auxiliar. Do é verbo auxiliar. Hã? Ok. Oh. Have pode ser verbo auxiliar quando é present perfect ou qualquer perfect. Are. To be. To be serve como verbo auxiliar quando é na pergunta ou na negação. E os verbos auxiliares. Esses são os verbos fortes. E só. Ok? So, os verbos fracos. O resto. Ok? Então nós temos do e do. Do quando é verbo auxiliar é forte. Quando é fazer é fraco. Have e have. Have, quando é verbo auxiliar, é forte. Quando é verbo possuir, ter, é fraco. Ok, então o que nós fazemos? Com os verbos fracos na pergunta. Por que nós chamamos de fraco? Por que nós chamamos understand de um verbo fraco? Porque precisa de ajuda. Essa ajuda vem pelo auxiliar, exatamente. Então, nós precisamos pelo menos do. Se não tiver qualquer verbo auxiliar, nós jogamos do, porque auxiliar tem que ter ajuda, por isso que é fraco. Não que com gente que se você precisar de ajuda, que você é fraco. Mas os verbos só para lembrar, ok? Do. Do you understand? Agora, verbos fortes. O que nós fazemos na pergunta? Ok, so are, por exemplo, you are Brazilian. Daí nós colocamos do you are Brazilian? Não? O que nós fazemos? Invertemos. Acho que é isso que foi. Yeah, ok, good. Nós vamos inverter o sujeito e o verbo. E fica. Ok? Fortes são assim. Então, quando chegamos. Primeiro verbo auxiliar depois de do, que nós vamos ver, é o quê? Quem se lembra? Lembra? Não? Would. That's okay. It's okay. So, would. Would is
is the first auxiliary verb that we see after do. É o primeiro verbo auxiliar que nós vemos No segundo, vou querer. o primeiro depois de do. Por que eu falo isso? Porque do nós usamos em qualquer situação que não tenha qualquer, por exemplo, you understand. Daí, do you understand? Então, se não tiver nada, é do. Então, é meio doido, mas eu entendo. Mas a coisa é que do é tão importante que os outros são quase outra categoria para mim. Would, can, acho que é can, que é o outro depois de would, que nem vou dar número mais. Ok, so, do you understand? Are you Brazilian? Agora, na negação. O que nós colocamos? Understand. We have you. Understand. You. What? Don't. Understand. Na verdade, para negar, nós precisamos, com verbos é not, mas sendo que é fraco, ainda precisa da ajuda do do. Okay? You don't understand. E para verbos fortes, you are Brazilian, fica o quê? You aren't or are not Brazilian. Quem pode me dizer quando que nós usamos no, quando que nós usamos not e quando nós usamos don't? Sim ou não, ou reação negativa, right? Porque eu posso dizer, vamos lá comer, e você fala não. Eu não fiz uma pergunta de sim ou não, certo? Mas você fez uma reação diretamente, isso que é a chave. No vai diretamente, é uma resposta e geralmente tem uma vírgula depois, porque essa parte é ligado diretamente com a coisa que foi falada. E isso é no. Okay, good. Okay, August, what were you going to say? Not. Not. Vai usar not. A negação com verbo to be. E em frases você entende. Okay, so verb to be and verbos auxiliares. So verbos fortes, qualquer verbo forte. Por exemplo, I wouldn't like to eat. Por que not? Porque verbo forte. Wouldn't like to eat. E quando não tem verbo, aqui não. Como é que é aqui não? Not here. Eu não. Eu não. Not me. Agora não. Por que não é? Me not, now not, here not. Por que nós não fazemos igual ao português? I am not happy. Em inglês, nós temos duas regrinhas do not. Not sempre vai depois do verbo auxiliar, o verbo to be. E quase sempre vai antes do que nega. Então, nessa coisa de not here, not me, not now, o que estamos negando vai depois de not. Por que não é como o português? Porque o verbo to be tem que vir antes de not. E not, então, o primeiro verbo auxiliar antes e a coisa que nega vem depois. É por isso que não dá para dizer me not ou I not am happy. Exactly. Lição 4. Where is the street? Where is East 52nd Street? Where is East 52nd Street? Okay, where is the street? Onde fica?
Yeah. Ok? Onde fica a rua? Daí eu mudei. Reparou que eu comecei a começar com onde fica a rua ao invés de já ir para a Rua 52 Leste. Daí já a pessoa fica a cabeça doendo e às vezes assim. So, onde fica a rua? Por que é fica significa o quê? Literalmente? Literalmente é to stay. Agora, significa sim porque nós usamos, mas fica não literalmente significa. O que nós temos que lembrar e pensar, colocar na nossa cabeça, é que nós não usamos ficar em inglês quando a coisa é fixa. Em inglês é onde é. Onde é. Não é onde fica. Okay? Where is. Onde é a rua? Where is the street? Nessa lição, na quarta lição, eu sempre dou 3 palavras que você tem que ter, que o aluno tem que sair da sala sabendo na quarta lição. Alguém sabe quais são? Espero que já saia da primeira lição com do. Where, there and here. Porque isso é a base de perguntar onde fica. Where is the street? It's here. It's there. It's not here. It's not there. Tem que saber. Aí nós entramos em the street is here. Fica aqui. Como é que seria? Fica aqui, Yuri. Se eu perguntar, where is the street? E você quer falar, fica aqui. Here. Huh? Here. It's here. Ok? Alguma coisa. Por que não é is here? Se nós usamos para fica, por que não é is here? Precisa o nome ou pronome. Eu tenho um pincel que eu uso só para it, porque é tão comum. Até eu dei 3 aulas experimentais de pessoas que já estudaram em outros lugares. As 3 mulheres não colocaram. É muito importante, em alguma coisa que não é ensinado, nós temos que realmente prestar atenção se a pessoa está falando it. It is here, it isn't here. Daí como é que seria a pergunta? Is? Hã? Eu tenho coisas no ouvido, não tem que gritar. Is it here? Ok, mesma coisa, nós vamos inverter, verbo forte, nós vamos inverter e fica is it here? Ela ou ele, right? Em inglês tem que ter o pronome, o nome, e tem que ser ela, a rua, is here. Ela é ela here, ou ela é aqui, então é ele ou ela, que tem que ter. Se você não colocar o nome the street, ou o nome da rua, East 52nd Street, daí você tem que colocar, ainda ter o sujeito lá, que nesse caso é it. Good question. Daí eu East 52nd Street. Quem sabe os números ordinais? Inglês. Ok. Vamos começar com is first. Esse é primeiro, segundo e terceiro, tá bom? First. Well, é a vez dele. Quase. É que você pegou o difícil. Ela fez isso de propósito. Ela não queria o difícil. O que mais? Eu sei, eu não sei falar. S-I.
Pelo menos sua letra em inglês, né? S-I. Não sabe pronunciar, mas vai. Quem pode ajudar? Sixth. Daí, por que eu faço assim? Porque é tudo igual até 21st. 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, até 21st. Aí 22nd, 23rd, 24th e de novo. Okay? Agora, o problema com pronúncia que muitas pessoas têm, não que você tem, mas como você falou, é que ok. Esses dois vão mudar. O cérebro, o ser humano, vocês já ouviram bastante de mim, mas eu sempre falo isso porque eu adoro a parte de linguística, é que o cérebro, ser humano sempre vai cortar os sons desnecessários para a comunicação. Não é necessário, e vai para a coisa mais fácil. Então, ao invés de falar fifth, é fifth. Ok? So, three não é threed, nem 13, nem 30. 3D. É 3, third, 13, 30. 3, third. Third. Eu sei que você não gosta muito de falar sobre números, mas quando você fala 13, para mim você está falando 14. Você fala 13. Não, 13. Meu ouvido não está bem treinado. Yeah. Para mim parece que é 14. É só treinar. Yeah. Só o quinto aí, por favor. Novamente. Fifth? Como que é? Yeah, o ouvido não treinado como o dele vai ouvir como F, mas o ouvido treinado norte-americano vai ser, é como a diferença entre avô e avó para nós, que é para nós não, quando nos aprendemos não tem diferença, mas se você fica falando fif, daí soa, ele não é daqui, que claro não é dali, Só mas não essa cara de pagar ok, so 3 vai para third, 5 vai para fifth, 15, 50. Ok? Os outros vão ficar basicamente a mesma coisa. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. É só colocar o TH na pronúncia no final. Daí tem na quinta lição de nada. 5. Lesson 5 é importante porque nós entramos com querer e gostaria. What is the difference? Qual é a diferença entre I want and I would like? Is? Depende da situação. Pode ser mais familiar. Pode ser entendido grosseiro se você usar numa situação onde você não tem intimidade. Ok? E também muito depende do jeito que você fala. Aquela história que eu conto cada vez de uma aluna minha que foi para Starbucks e ela voltou e ela estava fazendo aula comigo, voltou e ela contou essa história quase chorando. Ela disse, eu não entendo por que a moça lá, nós chamamos de barista, com certeza nós roubamos dos italianos ou franceses ou alguém. Barista não é experimentador de café? É a pessoa que serve o café nos Estados Unidos. Não, é a pessoa que faz o café. Eles não trazem para você, geralmente. Você pede, eles vão lá, fazem e provavelmente você já falou que seu nome é Is, eles vão falar Sarah, porque eles sempre erram os nomes. Então, ela foi lá para falar com a barista e ela disse que a menina tratou todo mundo bem, só ela, que ela maltratou, foi muito grosseira com ela. Então eu perguntei, como é que foi que você pediu, fez a sua pedida? Ela falou, I want this, I want this, I want this. Só isso,
Se você usar want, e se você falar como quando eu cheguei no Brasil e fui para uma padaria e vi as pessoas, eu fiquei apavorado, pensando que povo grosseiro, e daí eu achei horrível. Daí se você fizer I want, você está dizendo, eu sou mais que você e você está aqui só para me servir. Essa é a ideia que a pessoa vai entender. E por isso que ela foi maltratada, porque ela pediu desse jeito. Então, sim, pode ser grosseiro, mas quando você fala com amigo, familiar, daí não vai ser grosseria, não vai ser alguma coisa que vai ser entendido assim, só vai ser mostrar uma intimidade. Ok. I would like to eat. So, alguma coisa que eu estou reparando, I'm noticing a lot, é que, principalmente com essas 3 mulheres que eu fiz aula experimental essa semana, até eu vou fazer um vídeo sobre isso nas próximas semanas. Depois de like, vai infinitivo. Depois de need, nós não vamos colocar I would need, mas I need to eat. Depois de like, need, love, infinitivo. Mesma coisa depois de want. Depois de want, infinitivo as well. Okay? Maior problema com essa parte é para eles entenderem na pergunta. Como é que você me perguntaria se eu quero comer? Você quer comer? Do you want to eat? Como é que você ia me perguntar se eu gostaria de comer? O que eles vão querer fazer? Do you would? Ou só do you like? Quando eu fiz a aula experimental, eu perguntei, você gostaria de comer? Ela falou, do you like to eat? Daí o que significa? Você gosta de comer? E não você gostaria. Então essa coisa é a coisa aqui que nós temos que deixar muito claro. A diferença entre, se você colocar do, modifica o sentido. É gramaticalmente correto, mas não está falando o que você quer falar.